A espiritualidade da luz tem uma mensagem para você e eu estou aqui para passá-la. Vamos saber qual é a mensagem da espiritualidade para você hoje. Lembrando sempre que é uma mensagem geral. A cada leitura, a espiritualidade ela vai abordar um grupo diferente de pessoas. E se caso não seja aqui a sua vez hoje, não fique triste. Tem muita leitura aqui nesse canal. Iniciamos essa semana a previsão para o mês de setembro. Então dá uma olhadinha na sua leitura. Veja aí a sua lua também e veja o seu ascendente, tá? Sol, lua e ascendente, principalmente no mês de setembro, que a gente vai ter um eclipse, ok? Lunar. Então é importante você ver também a previsão, né, para o seu signo lunar, certo? E se você está chegando aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarô. Seja bem-vindo. Eu já quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Veja aí se você está com as notificações do canal ativadas, ok? Porque é assim que eu consigo avisar você sempre que uma leitura sair aqui, tanto para o seu signo quanto também para leituras gerais, quanto essa aqui do dia de hoje para você, certo? Se você precisar de uma leitura particular comigo, meu contato ele sempre fica aqui abaixo na descrição. Se você quiser fazer o seu mapa numerológico comigo também, para descobrir a sua missão de vida, o seu caminho, o seu propósito, dons aí, talentos, né, que você tenha, heranças e lições kármicas e muito mais, o meu site ele também fica aqui abaixo na descrição dessa de todas as outras leituras. E eu quero convidar você a vir aprender a ler o tarô comigo. Sim, você também pode ler o tarô no nosso curso de tarô Caminhos da Consciência. Fica tudo aqui, pessoal, na descrição, certo? Hoje, então, eu vou abrir com esse oráculo aqui, que é o oráculo da loba. A partir da mensagem que sair aqui é que nós vamos desenvolver essa leitura, tá? Foi assim que eu fui orientado a trazer essa leitura de hoje. Então, vamos lá. É um oráculo bem pequeno. Por favor, espiritualidade da luz, qual é a mensagem, o conselho, o caminho, o direcionamento a ser passado aqui para esse grupo de pessoas que essa leitura foi destinada? Por favor, peço uma mensagem somente. E já veio, né? A criança interior. Vamos lá. Como quer se sentir inteira, se esquecendo de partes importantes de você? A sua criança interior é uma das partes mais importantes do seu ser e foi deixada de lado por todo esse tempo. Nesse exato momento, sua criança interior está experimentando incertezas, medos e confusões. Ela precisa de você, em um lugar tranquilo, respire profundamente e ponha a mão em seu coração, se conectando com a sua criança interior através de memórias de sua infância e de tudo que você viveu. Como é se lembrar desses momentos? Aqui é uma pergunta, tá? São algumas perguntas para você. Quais emoções e sentimentos surgem? Com qual idade você consegue se ver? Como sua criança se apresenta a você? Silencie e ouça o que ela quer te falar. Diga também à sua criança tudo o que precisa ser dito, de todo o amor e respeito que ela merece. Deixe que sua criança saiba o quanto ela é amada e querida por você. Quais brincadeiras você gostava quando era criança? Qual foi a última vez que você se conectou com a sua parte? Vá agora fazer um desenho, pintar um quadro, brincar de massinha ou dançar. Deixe essa liberdade aflorar novamente em você. Sinta-se leve e sinta-se uma criança outra vez. Olha só que linda, né? Essa carta. E aqui nós temos uma pessoa ali com a mesma versão dela, né, mais nova, a criança interior dela no colo. Então a gente traz essa fusão, essa união, né, de quem somos hoje em dia com a nossa criança interior. Esse ritual que foi passado aqui para você, de você ir para um cantinho aí, né, quando você puder fazer, não precisa ser agora de fato, faça esse ritual e faça-se também essas perguntas, tá? Como é que você se lembra, né, de momentos aí da sua infância? Como é que sentimentos e emoções, na verdade, quais são os sentimentos e emoções que surgem quando você vai fazer esse ritual, onde você vai se conectar com a sua criança interior? Com qual idade aqui você se lembra, né? Quando, por exemplo, a gente fala assim, lembra-se da sua infância. Com qual idade você se lembra? Por quê, pessoal? Essa leitura aqui hoje, ela está indo para pessoas que precisam trabalhar a interior. Já estou vendo aqui que pode ser uma leitura bastante profunda, onde a gente vai falar, assim, sobre medos, traumas, crenças limitantes que são formadas, sim, na nossa infância. Pode ser aqui que a gente vai falar sobre questão de pai, de mãe. Podemos aqui estar falando de pessoas que não foram ou não se sentem hoje em dia amparadas como deveriam ter sido ou como gostariam, né, de ter sido amparadas também. A gente pode aqui muito bem estar falando de pessoas que de alguma forma não viveram a infância, né? Sabe aquela pessoa que quando era muito pequena já era muito cobrado ou já se autocobrava porque o pai e a mãe cobravam muito também. Aqui a gente pode falar de
pessoas que cuidaram de irmãos, né, precisaram cuidar de irmãos, abdicar de fato de momentos que era para você viver na sua infância, que você não conseguiu, você passou a trazer, né, você antecipou, entre aspas aí, as coisas na sua vida. Então, é como se você tivesse vivido aqui, eu tô pegando essa energia para alguns aí de vocês, tá? Você pode ter vivido a sua, vamos dizer assim, adolescência / vida adulta na sua infância. Então, as responsabilidades na sua vida, ela começou muito cedo. Pode ser que você começou a trabalhar muito cedo, ou você precisou dar conta aqui de casa, né, de família, dentro do que você poderia fazer, que eu tô dizendo. Por exemplo, você aqui tinha 8 anos de idade, né? A época lá que era para você estar estudando, brincando, fazendo coisas aí dessa idade. Aqui pode ser que, por exemplo, você abdicou de tudo isso para tomar conta de um irmão, de uma irmã, para ficar aqui como irmãos enquanto a sua mãe saía para poder trabalhar, seu pai saía para poder trabalhar. Aqui a gente pode também falar de pessoas que não receberam afeto do pai e da mãe do jeito que talvez aí gostariam, poderiam ter recebido, ou que era até mesmo de direito de você receber, tá? Aqui tá vindo muita informação, então eu já vou pegar o tarô pra gente ver aqui sobre o que a espiritualidade ela quer falar em relação à sua criança interior, tá? Aqui eu sinto uma criança interior um pouco ferida e esquecida também, tá? E assim, às vezes, olha só que interessante, né? A gente vai falando tudo e vai se confirmando. Olha quem nós temos aqui já, ó. A Imperatriz. E quem é a Imperatriz? É a mãe. Então aqui já está me contando que para quem está indo essa leitura, de alguma forma sua mãe ela tem um papel muito importante na sua vida. Não só por ela ser a sua mãe, né? A gente sabe que mãe é mãe e não há outra que possa substituí-la, mas a gente está falando aqui de uma situação onde algo marcou você que tem a ver com a sua mãe, tá? E aqui no fundo não, do outro lado, nós temos o carro. Então a gente pode falar de pessoas que cresceram afastadas aí da mãe, né? A gente pode falar de pessoas que a mãe não estava muito presente na vida dessa criança aí, que hoje em dia é esse adulto que é você, né? Até porque esse canal é destinado para pessoas aí maiores de 18 anos. Olha só, novamente a confirmação aqui, ó, nós temos a Rainha de Ouros e a Imperatriz novamente. Fortemente, pessoal, a gente pode estar falando aqui de uma mãe solteira, né, no sentido de que precisou criar os seus filhos aí sozinha, ou, por exemplo, você é filho, né, da sua mãe, filha da sua mãe, e você cresceu só você e a sua mãe. Por que que eu vejo uma mãe e trabalho, casa, responsabilidades, tá? Aqui você tem Rainha de Ouros e você tem a Imperatriz, que pode me trazer uma questão de sustento, né? Uma mãe que precisou sustentar aqui seus filhos, sua casa sozinha aí. E aí pode ser, inclusive, essa mãe que começou com responsabilidades muito cedo. Pode ser uma mãe aqui que engravidou muito cedo também, né? Vamos lá. O que mais aqui, por favor, espiritualidade, a gente pode saber com essa mensagem inicial sobre a cura da criança interior? Do que estamos falando aqui, por favor, eu vou utilizar o tarô de Tote. Um pajem de ouros que já vai me falar aqui da criança, tá? Para quem não sabe ou para quem está lá no curso comigo, né, de tarô, Caminhos da Consciência, os pajens no tarô representam as crianças. Então, olha só a conexão aqui da mensagem inicial com o tarô, né? E assim, a gente sabe, né, pessoal, que o acaso ele não existe e a sincronicidade ela é verídica, né? Então, aqui os oráculos que eu vou utilizar eles já estão separados, porque já foi me dado o direcionamento também, e conforme que a gente tira a primeira mensagem, a energia ela já está espalhada, né? Ela já está conectada aqui. Então, os outros oráculos, tarôs que a gente vai utilizar, eles já sabem, né, vamos dizer assim, pela mensagem inicial aqui, qual é o assunto. E olha só o que o tarô ele trouxe aqui pra gente. Um pajem de ouros, tá? E esse pajem de ouros, ele pode me falar, inclusive, que você começou aqui a ter responsabilidades muito cedo, que é o que já tinha vindo de forma canalizada. Ele pode me falar também que você talvez precisou começar a trabalhar muito cedo, ou foi colocado sobre você, né, uma energia de, olha, você tem que dar conta disso, você tem que dar conta daquilo, meu filho, minha filha, eu e você aqui sozinho. Se você não fizer, eu não fizer, não vai ter ninguém que vai fazer pela gente. Eu vou falar uma coisa, pessoal, que é assim, eu tô sentindo aqui muito uma situação que está vindo para mim, que eles estão dizendo que hoje em dia essa criança interior aqui, o esquecimento de parte dessa criança interior, o que essa criança teve na parte da infância, afeta a sua vida material e financeira, tá? E assim, uma coisa a gente aprende, com a mãe o dinheiro vem,
com o pai o dinheiro fica. Então, se você tem um problema aqui com a sua mãe, ou você tem um problema com o seu pai, alguma situação aí vai ter. Exemplo, a pessoa lá que o dinheiro não fica, ela pode ter algum problema com o pai dela. A pessoa que tem dificuldade de atrair o dinheiro pode ter um problema com a mãe. Isso não é uma regra. Isso não é para todo mundo. Não é sempre que vai ser assim, tá? Existem exceções aí, outros casos também, como por exemplo as crenças limitantes, que talvez não tenha a ver com a sua mãe nem com o seu pai, tem a ver com você ou por quem criou você. Talvez uma avó, um tio, né, um irmão aí. Mas aqui tá me falando que o trabalho, o esquecimento da sua criança interior prejudica na sua vida material e financeira. Por quê? O pajem aqui, não só ele tá falando para mim de uma criança, como eu te falei, mas ele está falando também de uma energia de algo que é pequeno, tá? Eu poderia ficar aqui falando com você só sobre esse pajem aqui horas, tá? Por quê? Porque aqui está me vindo muita informação em relação a essa energia, mas a energia inicial que veio aqui na mesa também. Outra coisa que vem aqui pra mim que é importante eu passar também, porque eu vou ter que filtrar, tá? Senão a gente vai ficar falando aqui até aí, sabe-se Deus quando, né? Então, o pajem de ouros aqui, ele tá falando pra mim também que às vezes você se enxerga uma pessoa muito pequena, mas ele pode também estar falando de uma pessoa que não consegue passar de um limite material e financeiro. E aí, o X da questão aqui, o que que é? Você talvez nem imaginava que isso poderia ter a ver com a sua infância, com a sua criança interior, com a forma que você foi criado, com a forma que você aprendeu a lidar com o dinheiro, com as responsabilidades que foi colocada sobre você, né, durante a sua infância, durante uma parte da vida que não era a hora disso acontecer, tá? E assim, uma coisa aqui que a espiritualidade ela quer deixar bem clara é o seguinte: essa leitura, ou o que está sendo dito aqui, de forma nenhuma é para você culpar alguém sobre alguma coisa. A responsabilidade, ela é sua, tá? Porque aqui, hoje em dia, você é um adulto. Então, essa leitura, ela está aqui justamente para falar, olha, vamos trabalhar a nossa criança interior. O que aconteceu, quem fez, quem deixou de fazer, no passado com certeza está, né? Só que isso tem uma reverberação, eu diria, na sua vida atual. Então, o que é que você, hoje, como adulto, né, aqui pode fazer para melhorar esse aspecto da sua vida? É o questionamento que eles estão deixando aqui para você, tá? Não é sobre você pegar a responsabilidade de alguém, ou jogar a culpa em alguém, ou pegar a culpa de alguém, né, para você que não é sua, ou uma responsabilidade que não é sua, você pegar para você, tá? Muito cuidado sobre isso aqui, porque a leitura ela não é para isso, certo? É para que você tenha consciência como é que a sua criança interior afeta a sua vida atual. Olha só, pajem de copas aqui no fundo do deck, tá? E aí, aqui a gente já vai para um outro lado também que vai servir para algumas pessoas que estão aqui nessa leitura, que é o seguinte: o pajem de copas ele fala daqueles que não receberam o afeto talvez do jeito que esperavam, ou que queriam, né, ou que gostariam aí de receber. Porque o pajem de copas é a demonstração do amor, é a demonstração do carinho. Aqui a gente fala daquilo que é puro e verdadeiro, só que talvez não da forma que você gostaria ou que você esperava. E aí eu tenho uma notícia para você aqui que é o seguinte: pode ser que seja um outro grupo, né, de crianças interiores aí, nesse momento, que é o grupo que nessa vida atual, talvez você procurou muito nos outros o que você não recebeu aqui na sua infância. Você procurava esse tipo de relacionamento, ou você ainda procura, só que você encontra o contrário disso. Então, Leonardo, eu procuro alguém que vai me amar, que vai cuidar de mim, que vai dizer que me ama, que vai me dar amor, carinho, afeto, abraço, que vai me respeitar, que vai ser leal e verdadeiro comigo, mas até hoje eu só encontrei o contrário disso. Por quê? Porque não é em outra pessoa que isso está, é em você. Enquanto você não olhar para dentro de você e perceber que tudo isso, que talvez sim você não teve na infância, está dentro de você, aí você quebra aqui um padrão. Então aqui tem dois grupos de pessoas. E esse trabalho da criança interior e você olhar para dentro disso e entregar determinadas situações que não são de responsabilidade sua, ou vai melhorar o seu aspecto material, financeiro, profissional, ou até mesmo aqui saúde, né, do dia a dia, ou aqui vai melhorar os seus relacionamentos ou a sua vida emocional. Você vai fazer as pazes aqui com você mesmo, ou com os relacionamentos que você tem, que até hoje talvez você pensou que deu errado, né? Errado aí entre aspas, porque, né, certo e errado é uma visão muito pessoal de cada um e de vocês, tá? Então tem dois grupos aqui e novamente o que nós temos? Um outro pajem, né, que eu falei aqui, que o pajem ele representa a criança, tá? Então só esse ritual que foi passado, deixado aqui para você hoje, é algo que, se essa leitura até agora, ela tocou seu coração, realmente você vê que ela serve para você, ele deve ser feito, tá? Ele deve ser feito porque através dele você vai perceber o que é que pode na sua vida hoje estar sendo afetado por conta da sua infância, dessa criança aqui interior ferida, machucada, maltratada.
O que mais, por favor? Dez de copas, que é a carta da família. Olha só, pessoal, como tudo está conectado aqui nessa leitura. O que é o 10 de copas? Mais específico, por favor. Uma rainha de copas que é a mãe, né? Então olha só que interessante. Aqui a gente está falando não só de uma mãe, né? Tanto pode ser você essa mãe, mas pode ser também a sua mãe, né? Que criou aí você, ou a sua mãe que pariu você. E me mostra que, de fato, o que já tinha sido dito, né, no corte, perdão, tá? Realmente aqui é uma rainha de copas mesmo, porque nesse deck, o rei e a rainha de copas, eles são muito parecidos na simbologia, né, no desenho. Então, às vezes, me traz um pouco de confusão, mas realmente é The Queen, né? The Queen é a rainha aqui. Então, me mostra que a sua mãe, ela teve um grande papel na sua vida, ou ela tem, né, caso ela esteja com você ainda, em relação à forma que você recebe amor ou a forma que você transmite esse amor. Só que aqui tem uma mensagem também que é o seguinte: 10 de copas com rainha de copas e pajem de ouros pode me falar aqui de uma coisa que é assim: cuidado para você que é mãe hoje em dia, principalmente você que tem filhos aqui pequenos, tá? O pajem ele pode falar de crianças aí até 16 anos, 14 anos, 16 anos, ok? Para você não transferir para eles o mesmo que talvez você teve de uma forma inconsciente. Por quê, pessoal? Estamos falando aqui de uma criança interior que precisa ser observada, e se há uma cura que precisa ser feita, também é aconselhável, né, vamos dizer assim, você trabalhar em cima disso. Para quê? Para que um padrão familiar 10 de copas não seja repetido. E esse padrão ele vem da sua mãe. Então, essa leitura ela pode ser para alguns também que aqui criam os filhos e filhas do jeito que foram criados, só que não por um aspecto positivo, por um aspecto talvez negativo. E aí isso pode ser para você também inconsciente, porque eu vejo aqui uma coisa que ela não é tão escancarada, tá? Ela não é assim tão aberta. Exemplo, né? Ah, minha mãe me maltratava, eu também maltrato os meus filhos. Não, só que aí você faz pequenas outras coisas que não é exatamente o que a sua mãe fazia, você que você lembra aí, né, que você tem como memória, mas que também pode estar aqui de alguma forma repetindo um padrão. Então, quando você olha para dentro de você e você consegue ver essa criança interior machucada, ferida, de repente maltratada, você muda esse padrão aqui, você quebra uma questão que não será passada para frente, tá? Aqui traz uma consciência para você que é pai, para você que é mãe também, ou para você que, por exemplo, não é pai, não é mãe, mas aqui me fala o quê? Cuidado para você não buscar nos relacionamentos da tua vida, relacionamentos numa base geral, pode ser até mesmo amizades aqui, questões aí de trabalho, com essa página de ouros aqui também, o que talvez você percebe hoje em dia que você não teve aí na sua infância e talvez era muito importante para você também, tá? Por quê? Porque aí você vai estar procurando no outro algo que você tem dentro de você, mas você procura no outro porque você ainda não encontrou dentro de você, tá? Essa leitura aqui, pessoal, ela é bem profunda, porque a gente está falando de uma coisa que poucas pessoas querem fazer, que é olhar para dentro de si mesmo. É muito mais fácil você olhar para fora, você olhar quem é o culpado de uma situação, né? Você olhar quem é o responsável de uma situação. Claro, sim, você deve ter esse olhar também para que você não pegue o que não é seu. Mas se você não pegar o que não é seu e não olhar para dentro de você, você vai saber como o que é seu e o que não é seu. Porque essa leitura também ela vem falar sobre a separação do joio e do trigo. Ah, minha mãe aqui não fez tal coisa pra mim. Então assim, quem é que não fez? Foi minha mãe? Foi eu que pedi? Não, até porque eu era uma criança. Então não lembro exatamente aqui de determinadas coisas, mas eu tenho certeza que eu não pedi esse tipo de situação. Então assim, entregue para sua mãe, esteja ela viva ou não, a responsabilidade que é dela e fique com a sua de fazer esse trabalho aqui, porque não é por ela, é por você. É para você melhorar aqui a sua vida material, financeira, profissional, sua saúde, né? Sua rotina, sua casa. É para você melhorar aqui os seus relacionamentos afetivos, amorosos, suas amizades, a forma como você se relaciona com as pessoas, o que é que você está buscando nos relacionamentos. É para você, por você. Não é pela sua mãe, pelo seu pai aqui ou pela sua família, por você, né? Por isso que quando a gente fala sobre quebra de padrões familiares, não é pelos outros, é por você. Porém, quando você quebra um padrão, você vai beneficiar todo mundo que ficou para trás, né? Você vai tirar um peso aí das costas dos seus ancestrais, vamos dizer assim,
Mas você também vai quebrar um padrão, fazendo com que ele não mais se repita de você para frente, como com seus filhos, etc. também, entende? Então por isso que a gente falou aqui para alguns aí, para você observar como é que você pode estar tratando os seus filhos, caso aqui você seja pai ou mãe, tá? Olha aí a carta da Lua, que também é uma carta que vai falar de nutrição, de afeto, do lado feminino, né, da energia yin aqui. Aqui tá falando muito da energia yin, que é a energia feminina, que é a energia receptiva, entende? Mesmo que você, que por exemplo, tenha sido criado com um pai, você recebeu esse lado yin do seu pai, entende? E aqui fala literalmente do seu passado, né? Da sua infância. O Sol, que também é uma carta que fala da infância, né? Aqui você vê que nós temos ali duas energias, né? Nós temos aqui dois anjos, mas eles são inclusive anjos que representam também crianças. E no tarô tradicional nós temos uma criança montada num cavalo branco, que vai representar o quê? A inocência, a pureza, a verdade. Então, novamente aqui nós estamos falando de criança, né? Dessa energia, a gente iniciou a leitura. Só que o Sol aqui, o que ele está falando também? O Sol, ele quer trazer a consciência de uma questão. E o Sol, ele vai lembrar o que eu acabei de falar anteriormente, que é o seguinte: é por você e para você, e ao seu favor, e não contra você. O Sol é aqui Leão, né? E Leão vai falar do eu em primeiro lugar, depois o outro, né? Que seria, por exemplo, a energia de Aquário, que é a comunidade, o todo. Leão é o eu. Então aqui está falando muito forte de você olhar para você e deixar que esse tipo de situação aqui, que pode sim ser desafiadora, né? Quando, por exemplo, você fazer aqui essas perguntas que eu te falei, eu vou falar de novo as perguntas, tá? Para quem vai fazer aí o ritual. Pode vir sim muita lembrança negativa, muito choro, né, catarses aí que a gente chama, inclusive, sobre a sua infância. Mas isso também vai representar o quê? Uma iluminação, uma consciência de como é que talvez o que aconteceu há 50 anos atrás, 30, 20, 10, afeta a sua vida até hoje. E você não tinha noção. E o que é o Sol? É a noção, é a consciência, é a iluminação, tá? Aqui, para quem vai fazer o ritual, eu vou ler novamente, tá? A parte do ritual. Sente-se em um lugar tranquilo, respire profundamente e põe a mão em seu coração, se conectando com a sua criança interior através de memórias de sua infância e de tudo que você viveu. Aí nesse momento, o que você pode fazer? Tentar buscar, né, uma parte da sua infância que você lembra. E aí você vai se perguntar, mentalmente falando, as seguintes questões aqui que eu vou falar para você. Como é se lembrar desses momentos? Quais emoções e sentimentos surgiram quando você fez aí esse ritual? Com qual idade você consegue se ver? Como sua criança se apresenta para você? Tá? Uma criança feliz, alegre, triste, machucada, maltratada, tá? Para você fazer isso aí. E aqui depois fala o seguinte: silencie e ouça o que essa criança quer te dizer. E diga também a essa criança tudo o que você precisa dizer. Isso aqui é o que? Para liberação, tá? Então, por exemplo, se você detecta aqui que você teve uma responsabilidade no momento que agora você tem a consciência que não era hora de você ter isso, adiantou todo um processo da sua vida, você pode falar isso para sua criança interior, né? Dizer que você a perdoa, que naquele momento não havia como talvez você parar esse movimento, já que você estava ali, né, sobre a energia de outras pessoas também, talvez até uma dificuldade aí de exercer seu próprio livre-arbítrio, né? Porque a gente sabe que através a depender, na verdade, da criação que você tem desde a infância, o seu livre-arbítrio ele vai sendo meio que limitado, na verdade. Então aqui é uma coisa que assim é muito individual de cada um. Veja qual é o seu caso, mas fale aqui para a sua criança o que de fato, né, você precisa. E aqui diz também, desde que sua criança saiba o quanto ela é amada e querida por você, né? Por quê? Porque hoje em dia você tem uma consciência, ou você vai passar a ter, quando você fazer, na verdade, esse ritual aqui, né? E até mesmo quando você assistir essa leitura, né? Que a leitura também ela vem justamente para que isso possa acontecer. E olha só, você tem um casamento aqui perfeito de Sol e Lua, que é o quê? O pai e a mãe. Olha que interessante, né? O pai e a mãe aqui. Só que aqui tem uma questão que para alguns a Lua ela está no oculto, né? Então pode falar que alguns aqui foram criados só pelo pai, né? E aí você recebeu muito forte a energia Yang, que é o outro lado da energia, né? A energia masculina, aquela coisa do vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, a gente tem que fazer isso aqui, não pode parar para olhar aí para as emoções, não pode chorar, não pode isso, não pode aquilo, né?
O que mais, por favor? Oito de paus. O que é o 8 de paus aqui? 2 de espadas e um as de espadas também. Eu sinto aqui que a espiritualidade ela quer falar para você qual é o intuito dessa leitura na sua vida. Por quê? O 8 de paus, ele vai representar a sua jornada, o seu caminho de vida, né, que você vive hoje em dia, independente da condição que você está nesse momento. E o que é o 2 de espadas? É o autoquestionamento. Né? Por que algo acontece comigo? Por que eu atraio aqui relacionamentos e pessoas que de alguma forma não é o que eu quero, conscientemente falando? O que existe dentro de mim ou na minha vida como alguma espécie de bloqueio ou limitação que faz com que isso aconteça? Por que eu procuro no outro um tipo de relacionamento e eu não consigo? E eu consigo o contrário, né? Então aqui, alguns questionamentos que você tem, eles são respondidos quando você olha para dentro da sua criança interior, porque é lá que está a origem de coisas que acontecem hoje no 8 de paus, que é o seu caminho de vida, tá? E aí, por isso que vem aqui também, ó, o as de espadas. O que é o as de espadas? É o entendimento, é a consciência, é a clareza. É aquele momento onde, assim, agora eu sei por que algo está acontecendo na minha vida. Só que eu vou dizer uma coisa para você também, que é o seguinte. Aqui é o pontapé inicial. De nada adianta, né, ou adiantaria você ouvir toda essa leitura e não fazer nada. Sendo que você sabe, né, para quem de fato é, você sabe que a leitura ela é para você. Porque essas limitações, entre aspas aqui, que vem da criança interior na tua vida, elas vão continuar. E aí é como se você mesmo cancelasse esse as de espadas aqui e você continuasse vivendo aqui no 2 de espadas. E eu digo mais para você. O 2 de espadas é quando você negligencia o seu lado emocional e você vive somente aqui. Aí aqui, o que seria, por exemplo, né? Você atrai alguém e é totalmente o contrário daquilo que você queria. Só que ali existe um padrão. E aí você não tem mais isso aqui, porque você não quis ver, não quis saber, deixou isso pra lá, tem 50 anos, 40 anos, não vou procurar nada disso aí, porque eu acho que pra mim não vai fazer sentido nenhum. Então o que acontece? Ou você continua atraindo o mesmo tipo de pessoa, sem entender, né, o porquê, que seria o contrário daquilo que você quer, como eu falei aqui, ou você deixa tudo isso pra lá e desiste, né? Você tranca essa área da sua vida. E aí o que acontece? Outras áreas da sua vida também serão bloqueadas, porque quando você bloqueia uma área da sua vida, ela tá ligada a outra, e a outra vai reverberar, né, de alguma forma negativa nesse caso, porque você fechou aí uma outra área, entende? O que seria isso aqui dentro aí de uma frase muito conhecida, a gente conhece: o pior cego é aquele que não quer ver. É sobre isso. Não é à toa que no 2 de espadas do Rider-Waite, por exemplo, que é mais tradicional, você tem o quê? Uma pessoa com uma faixa nos olhos que ela colocou virada para um mar, né? Lá atrás tem o quê? Água, com 2 espadas, porque ela está na defensiva. Ela não quer ver lá a questão, né, emocional dela, que é esse caso aqui dessa leitura da criança interior. Então ela prefere negligenciar aquilo ali e vamos lá para a batalha, né? É mais ou menos isso aqui. Então eu sinto aqui que a espiritualidade ela quer falar o seguinte para você também. Esse aspecto da sua vida onde essa leitura ela vai ressoar, porque você percebeu que aqui tem 2 grupos, né, de pessoas, é um aspecto que pode melhorar. Porque existe um padrão de repetição. Ou existe aqui uma ferida, um trauma da sua criança interior. Aí você abraça o quê? O as de espadas, que é o entendimento, a clareza e a iluminação que você precisa para começar a agir aí, tá? Não estou dizendo aqui que, fiz esse ritual aqui hoje, amanhã tudo mudou. Não, tem um tempo, tá? Por quê? Porque trauma e essas questões você vai trabalhando com o tempo. E uma coisa muito favorável aqui para você seria a terapia. Para que você fosse liberando aí cada vez mais e mais essa situação que você vai ver através desse ritual. Porque o ritual aqui, ele é sim também um ritual de cura, mas ele vai mostrar para você o que é que pode estar te atrapalhando. E aí vão ter outras coisas também que você vai precisar fazer, tá? Vamos ver o que mais aqui com o tarô do cigano. Tem um oráculo aqui que ele está me chamando, tá? Eu vou deixar esse aqui, que é esse aqui, ó, o oráculo da sabedoria, o oráculo Sufi. Vamos ver o que ele quer dizer. Eu não ia utilizar ele, eu já tinha deixado aqui separados que eu ia utilizar, mas vamos ver o que ele quer falar, o que ele quer entregar aqui.
O que mais, então, oráculo, que a gente precisa saber? A criação própria, você é o autor da sua própria vida. Olha só, por que isso aqui está aqui? Porque é o que a gente falou em alguns momentos aqui nessa leitura. Você é o autor da sua vida. Esquece aqui nesse momento, quando você for realmente começar esse trabalho na sua vida, de pai e de mãe. Lembra de você, né? Lembra que você é o autor da sua vida e de fato aqui é você que vai modificar o que precisa ser modificado. Não é à toa que o nome da carta é o quê? A alta cocriação, né? Que pode falar inclusive de pessoas aí que gostam de trabalhar com a lei da atração ou já tem a consciência, né? Que tudo é energia e você cria a sua própria realidade a partir do momento que você emite pensamentos, sentimentos, com ações também, né? Você cria a sua própria realidade. Então aqui é até um chamado para você perceber que de fato você está criando a sua realidade através, principalmente aqui nesse caso, de sentimentos que você pode ter dentro de você. Por isso que é preciso fazer essa autoavaliação, tá? Transformação. Deixe o amor transformar você. Olha que interessante, né? Você que realmente levar isso a sério, né, que eles estão dizendo aqui, procurar mais ajuda, claro, fazer aqui o que foi aconselhado aí pela espiritualidade, você vai presenciar na sua vida o quê? Grandes mudanças. Aqui eu sinto uma coisa de emergir, perceber que um peso, um padrão, uma repetição não está mais acompanhando aí você, não está mais acompanhando o teu caminho de vida. E aqui eu sinto uma pessoa ela sendo preenchida realmente por um amor. Mas é um amor que assim, não é aquele amor que, o amor que fulano tinha que ter me dado, não. É uma coisa aqui que ela já é sua, tá? Ela já está dentro de você, mas você ainda não acessou. Por isso que é preciso fazer aqui todo esse movimento que a gente falou, né? Olhar para essas situações para que essa mudança, essa transformação, ela possa acontecer. Para que você leve uma vida mais equilibrada. Olha só, no caminho do amor. O amor está nascendo no horizonte da sua vida. Tá vendo? É tudo sobre sentimentos aqui. Né? Tudo sobre sentimentos. Olha que interessante. Fundo de deck, virada de página. Deixe o amor guiar o seu caminho para a mudança. Olha só, a lágrima descendo ali. Né? Então mostra aqui, pessoal, assim, uma situação que de fato ela não é fácil. Em momento algum foi dito isso aqui nessa leitura, porque realmente não é. Né? E é um trabalho que assim, é você para com você mesmo. Não tem aqui nada e nem ninguém que vai te forçar a fazer isso aqui. Não é à toa aqui que eu sinto nessa leitura uma energia de pessoas mais velhas, tá? Pessoas aí que podem ter 40, 50, né? Não tô falando velha no sentido de aparência ou físico, mas na idade, no contexto assim, do tempo que passou da sua criança, né? De quando você era criança até agora. Vamos aqui colocar 40 anos, é um bom tempo, né? Muito no sentido do que 40 anos é uma vida. Então pode ser que você traga até hoje coisas com você que faz parte da sua infância, você não tinha noção de como atrapalhava aí a sua vida até hoje, tá? Então pode ser um pouco difícil sim, aqui fala inclusive de uma emoção, né, muito grande que pode aparecer, mas o que eles estão falando é a sua oportunidade de virar a página, tá? Eu não vou utilizar, tá, o tarô do cigano, eu vou tirar aqui uma mensagem final com o oráculo de Madame Dora. Mensagem final, por favor, com o oráculo de Madame Dora. Juliana Justa vem aqui trazendo a sua mensagem. Você está se sentindo sobrecarregado, desvalorizado, explorado, mal pago e passado para trás em benefício de colegas menos competentes. Você pode estar certo, mas a mensagem de Juliana Justa é de que remoer essas coisas não muda nada. Se isso lhe ajudar, deite-se no chão como uma criança pequena, esperneie e dê socos. Faça isso quando estiver sozinho. Você se sentirá muito melhor. O quanto antes você superar a situação e voltar com um novo olhar para ela, mais rápido o pêndulo oscilará em sua direção. Então aqui, pessoal, são pessoas que inclusive hoje em dia, atualmente, né, pode estar passando por alguma espécie de frustração. E essa frustração ela tem a ver com algo também da sua criança interior que você vai descobrir quando você começar aí esse trabalho. E aqui eu vou te dar um spoiler, tá? A gente pode estar falando, por exemplo, de alguém que foi muito cobrado ou de alguém que foi muito pressionado
na infância, tá? E hoje em dia, qualquer tipo de pressão ou de questões que saem um pouco aí fora do seu controle, né? Ou do mínimo que você pode controlar, porque são poucas coisas que nós podemos controlar nessa vida, você se frustra, né? Esse tipo de questão aqui também que está sendo dita aqui nessa mensagem final para você, tá? Então, faça assim o que foi dito aqui, que vai ser muito aí importante também, tá? Na sua jornada, na sua caminhada. Vamos tirar aqui uma mensagem do universo também para você, para a gente finalizar. Olha aí, ó. Os capítulos podem mudar em um instante. Acredite que em breve você estará contando uma nova história. Uma história de como seus milagres se manifestaram. Uma história sobre como a abundância se materializou do nada na sua vida. Uma história de como o amor chegou e surpreendeu você. Uma história sobre como você venceu e triunfou. Todas serão lindas narrativas sobre como você criou a sua felicidade, porque se dedicou à pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então aqui, pessoal, é sobre isso, né? Sobre dedicação a ti, a si próprio, na verdade, para o seu autodesenvolvimento e a cura aqui de questões que são necessárias nesse momento, certo? Que leitura, né? Então é isso que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. A gente se vê aí nas próximas leituras aqui do canal. Gratidão e namastê.